Fala, senhores! Essa semana saiu mais um dos episódios de Bleach, um anime que não só se canonizou como uma obra de arte há anos atrás, mas que tem voltado a estar em pauta nas discussões do pessoal e não só isso, vem demonstrando um hype absurdo devido à adaptação do arco final do mangá. Uma coisa que é interessante, que dentre tantos pontos positivos dessa nova temporada, como o cenário e a animação, por exemplo, os fãs com certeza estão adorando a ausência de censura do material, isto é, nunca que Bleach fora tão sangrento quanto os dois episódios que já estrearam. Sendo exatamente esse ponto que devemos nos atentar, já que como vocês já esperam, esse vídeo não se trata de mais uma review de episódio e sim uma análise profunda do mesmo, de modo a aplicar conhecimentos médicos na sua explicação. Por isso, eu sei que você sabe que perder sangue mata, isso é óbvio, meus amigos. Mas quais os mecanismos envolvidos na falência por hemorragia, vocês sabem? Se não, já se preparem que este vídeo está sensacional. Se você for novo no canal, seja muito bem-vindo ao MedTudo, onde medimos tudo sobre a medicina, incluindo explicações médicas sobre episódios de animes. Por isso, se curtir esse tipo de conteúdo, senhor, não esquece de se inscrever e deixar nos comentários uma sugestão de um próximo tema, combinado? Então, sem mais enrolação, vamos entender como a hemorragia pode levar ao óbito. De senso comum, todos nós sabemos que perder sangue é ruim e que isso mata, correto? Mas será que há uma certa proporção nessa equação que poderia explicar certas diferenças entre as pessoas? Como assim? Enfim, nesse segundo episódio de Bleach, a primeira cena já remonta a um arrancar sendo mutilado pelo Rei Quincy, incluindo a perda de um braço e uma poça de sangue imensa ao seu redor. Bem, a primeira indagação nesse aspecto seria justamente o que estamos discutindo, ou seja, como esse personagem perdeu tanto sangue, mas continuou vivo, ou melhor, ligeiramente em boas condições. Se é que me entendem, já que o cara ficou tudo estropiado lá no chão. Então, a resposta para isso remonta à fisiopatologia do choque hipovolêmico, entendendo como choque uma situação em que as células do nosso organismo sofrem lesão por hipóxia, que é a falta de oxigênio, de modo a poderem ter isquemia e morrer, já que o oxigênio é vital para o metabolismo celular, do contrário, não haveria tamanha utilidade para os nossos pulmões. Ademais, conforme esse raciocínio, o choque hipovolêmico seria digamos assim, asfixia dos tecidos corporais em razão da hipovolemia, ou baixo volume sanguíneo. Isso é legal de se ponderar no tocante ao fato de que é o sangue o grande transportador de oxigênio pelo corpo, por isso, sua perda, seja diretamente por um corte, laceração ou ferimento, ou indiretamente, em quadros de desidratação, diarreia e excesso de ingestão de bebidas alcoólicas. A diminuição do sangue circulante pode ser letal para as células sistêmicas sujeitas à hipóxia. Assim, perder sangue é prejudicial, e só para os senhores terem uma ideia, a perda de 2 litros já seria suficiente para induzir o óbito, lembrando que o volume normal no ser humano médio varia em torno de 6 litros de sangue. Falei, até agora, parece que não te ensinei nada de novo, certo? Não, errado. Pois, conforme conversamos, alguns indivíduos podem resistir melhor do que outros uma manifestação de hemorragia, e isso acontece não somente pela facilidade do indivíduo fazer a hemostasia, isto é, a coagulação sanguínea, que seria um assunto para um outro vídeo, mas sobretudo possuir mecanismos fisiológicos que retardam a falência múltipla de órgãos. Sendo esses mecanismos o aumento do tônus adrenérgico e a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sabia disso, senhor? Se não sabia, já aproveita para deixar aquele like maroto. Enfim, ambos os mecanismos vão tentar compensar a diminuição da perfusão tecidual periférica. Para tanto, o aumento do tônus adrenérgico atua no sentido de causar vasoconstrição, ou seja, diminuir o calibre dos vasos sanguíneos para tanto deslocar as reservas venosas de sangue presente nas veias inferiores. Cerca de um terço do total de volume sanguíneo do organismo em condições normais fica alojado nas veias cava inferior, ilíaca, femoral, entre outras. Quanto para impedir que o sangue saia pela ferida e, principalmente, de modo a aumentar a pressão hidrostática para que se mantenham as trocas e oxigenação a nível de capilares sanguíneos.
Já o sistema renina, angiotensina, aldosterona não só causa vasoconstrição mas aumenta a volemia pela expansão hídrica do sangue a nível renal, já que se aumentam a absorção de água e sódio nos túbulos renais, contribuindo para a manutenção da perfusão sanguínea. Tudo certo, gente? Sei que isso pode parecer meio complexo, mas ao pensarmos em um quadro de choque hipovolêmico por hemorragia, são esses mecanismos que determinam a maior sobrevida de um paciente que não conseguiu estancar seu ferimento. Claro que isso tem um limite, como mencionado, se houver a perda de 2 litros, esses mecanismos compensatórios não resolveriam o problema, o que evoluiria para óbito. Portanto, aquele arrancar que perdeu o braço, imaginando se o rei Quincy tivesse o deixado vivo, já que o matara na sequência, se seu ferimento não fosse estancado, em algum momento ele morreria. Nesse quesito, como a obra é de caráter ficcional, a decepação de um braço não matou o personagem e possibilitou a ação de seus mecanismos compensatórios, algo que não aconteceria na vida real, certo? Afinal, se alguém perder subitamente um braço com todo aquele extravasamento de sangue, provavelmente morreria por choque hipovolêmico. É isso, gente. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais, links na descrição. Abraço e até a próxima!